Hoje é Natal! É hora de almoçar o resto das ceias de ontem e é hora de passar o dia inteiro em família. É muito bom, é hoje o dia de comemorar. E ontem a gente começou com aquela expectativa de Jesus sendo essa fonte de água viva. E hoje eu queria assistir um outro vídeo com vocês que fala sobre alegria. Qual é essa alegria que é o fruto do Espírito? Porque quando nós estamos plantados nesse riacho, nessa água viva, a gente começa a dar os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a alegria. Então vamos entender o que é estar alegre hoje. Bora lá junto assistir? Estar de bom humor é muito legal. Na maioria das línguas existem palavras que descrevem como é estar feliz, animado e alegre. O mesmo vale para a Bíblia. No hebraico bíblico existem palavras como simha, sasson ou gil. O Novo Testamento grego traz kará, euprosiné ou agalias-se. Cada palavra tem uma nuance única, mas todas se referem ao sentimento de alegria e felicidade. O que faz com que elas sejam interessantes é entender o que traz felicidade e perceber como a alegria é um tema que permeia toda a história da Bíblia. Começando com fontes de alegria. Na primeira página da Bíblia, Deus diz que o mundo é muito bom. Então é natural que as pessoas fiquem alegres com coisas boas, como uma criação de rebanhos ou uma colheita farta. O Salmo 104 diz que um bom vinho é um presente de Deus para alegrar o coração. Alguns encontram alegria no casamento ou nos filhos. Um provérbio hebraico compara sentir um bom perfume com a alegria que um amigo traz ao coração. Mas a história humana não é só alegria. Segundo a Bíblia, vivemos num mundo corrompido pelo nosso egoísmo, marcado por morte e perda. Então, a fé bíblica traz sua perspectiva sobre a alegria. É uma atitude que o povo de Deus adota, não porque tudo vai bem, mas pela esperança no amor e promessa de Deus. Então, quando os israelitas sofriam como escravos no Egito, Deus escolheu Moisés para conduzi-los à liberdade. E a primeira coisa que fizeram foi cantar de alegria. Apesar de estarem no deserto, vulneráveis e longe da terra prometida, eles se alegraram mesmo assim. Poetas bíblicos que É tão engraçado, porque a gente pode sim, por mais que o pecado tenha afetado o mundo, existem coisas que nos traz prazeres, né? Então é muito bom poder estar com a família, é muito bom uma comida gostosa, é muito bom, mas isso são prazeres transitórios. Isso não faz essa plenitude, é como se fosse tentar furar cisternas rotas. E o mundo foi afetado pelo pecado. A gente sabe que nós precisamos lutar o tempo todo contra o nosso próprio coração e nossa luta nunca vai ser contra pessoas, são como padrões de pensamento. Então existe essa alegria de um bom amigo, de um bom vinho, etc e tal, mas a alegria cristã que está sendo plantada nessa água cristalina, nessa água que flui de Cristo, ela é uma alegria diferente. Ela é a alegria de entender a restauração. Ela é uma alegria de perceber que nós somos resgatados, mesmo enquanto a gente ainda está no deserto. É muito maravilhoso. depois lembraram dessa história e de como o Senhor fez com que seu povo partisse com alegria, seus escolhidos com gritos de alegria. Essa alegria no deserto foi um momento decisivo e um jeito de dizer que a alegria do povo de Deus não é determinada pelas lutas, mas pelo destino futuro. O tema aparece de novo quando Israel sofre com a opressão de impérios estrangeiros. O profeta Isaías esperava que Deus levantasse um novo libertador como Moisés. Quando os resgatados pelo Senhor voltarão a Sião com júbilo e alegria eterna coroando suas cabeças, a felicidade e a alegria se apossarão deles. Enquanto os israelitas esperavam, escolheram se alegrar em sua futura redenção. Por isso que o nascimento de Jesus foi anunciado como boas novas que trazem grande alegria. A história conta que Jesus se alegrou e deu graças a Deus seu Pai quando começou a anunciar o reino de Deus. Ele ensinou os discípulos a terem a mesma alegria no deserto, dizendo: quando os rejeitarem ou perseguirem por serem meus seguidores, alegrem-se, fiquem felizes, pois é grande sua recompensa nos céus. Depois de sua morte, Olha que lindo. A alegria, tipo assim, a cada morte que a gente vê, é a alegria de saber que Cristo venceu a morte. E a cada coisa errada, é a alegria de saber que nosso Deus mesmo é nosso resgatador. Ele diz: alegre-se se vocês forem perseguidos. Vocês estão sendo perseguidos como os profetas. Então existe
uma alegria que não é uma alegria passageira das coisas que acontecem, é uma alegria de saber que é o próprio Deus que nos resgatou, que mandou o seu próprio Espírito, que Cristo veio. É uma alegria que não depende de se a família está aí ou não. Às vezes vai chegar um momento onde os filhos cresceram, onde pessoas e entes queridos morreram, onde talvez o Natal não foi na expectativa passageira do que a gente gostaria que fosse, mas existe uma alegria de saber que tudo vai ser restaurado, que a morte foi vencida e que nós temos dentro de nós esse Espírito Santo que nos consola, que é o penhor da nossa herança e que ao nos colocar aos pés de Cristo, em nós vai ser moldado a nossa mente, nosso coração, a gente vai se parecer com Cristo, a gente vai desenvolver amabilidade, bondade, a nossa paciência vai aumentar. Então existe uma alegria que não tem a ver com as coisas externas. É muito bom. Bora voltar aqui para o vídeo. De ressurreição, Jesus ordenou que seus seguidores fossem anunciar a boa notícia de que ele era o Rei ressurreto do mundo. Fazendo isso, as primeiras comunidades cristãs ficaram conhecidas pela sua alegria, mesmo sendo perseguidas. Como o apóstolo Paulo, que mesmo estando em uma prisão romana, podia dizer que escolheu a alegria, ainda que fosse executado. Ele chamou isso de alegria da fé ou alegria no Senhor. Ele acreditava que era um dom do Espírito de Deus, um sinal da presença de Jesus, trazendo esperança em meio às dificuldades. E quando você acredita que o amor de Jesus venceu a morte, a alegria se torna razoável nas circunstâncias mais sombrias. Isso não quer dizer que você ignora ou abafa a tristeza. Não é saudável nem necessário. Paulo expressava tristeza pela saudade de entes queridos, pela perda de amigos ou da sua liberdade. Ele dizia estar entristecido, mas ainda assim alegre. Ao reconhecer a dor, ele fez a escolha de confiar em Jesus, e que a perda não seria a palavra final. Isso é bem diferente de um conselho como levante a cabeça. A alegria cristã é uma profunda decisão de fé e esperança no poder da vida e do amor de Jesus. E é disso que se trata a alegria bíblica. Gente, então é isso. É óbvio que esse mundo, ele foi lotado de aflição. As pessoas não são o que elas deveriam ser, elas não parecem com Cristo, nem a gente. Nós também não parecemos com Cristo. Há maldade, há corrupção, há tristezas, há choro, há morte, há doenças, e a gente não pode fechar os nossos olhos quanto a isso. Às vezes, hoje não foi exatamente as expectativas que a gente gostaria que tivesse sido. E talvez ontem, na ceia, a gente não se comportou, ou não foi todo mundo que a gente queria. E sim, existe um conflito interno, né? Mas também existe essa alegria, que apesar da tristeza, essa alegria eterna de saber que o nosso próprio Deus veio e não se apegou a ser a Deus, virou carne, né? O Verbo se fez carne e pagou pelos nossos pecados. E é Ele que é fiel e digno e que é justo, que diz que vai restaurar todas as coisas. É a alegria de saber que tudo isso aqui é transitório, mas que no eterno e na eternidade, todo nosso momento, tudo que a gente vai ser conhecer a Deus Pai e aquele que Ele enviou, que é o Filho, através do Espírito Santo que habita em nós. É lindo. Então alegrem-se, gente, alegrem-se nessa alegria que vem de Cristo. Plantem seus pés nessa fonte de água viva. Medite nas Escrituras, orem, interceda por todas as pessoas ao seu redor e alegre-se na certeza da restauração de todas as coisas. Um Natal maravilhoso!